Você com certeza já ouviu falar sobre câncer e como ele é preocupante para a saúde das pessoas. Sendo assim, nesse vídeo, iremos falar sobre uma cápsula preventiva contra o câncer coloretal. Mas, primeiramente, vamos nos localizar sobre o que é câncer em geral. Câncer é o nome genérico dado ao conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento descontrolado de células, que passam a se multiplicar e assim invadir tecidos e órgãos de maneira agressiva e incontrolável. Este rápido crescimento leva à formação de tumores que podem se espalhar para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer dependem dos tipos de células e órgãos afetados pelas células cancerígenas. O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades, transformando as células normais em células cancerosas. Embora a genética seja um fator importante no surgimento do câncer, pesquisas conduzidas nas últimas décadas mostram que o meio ambiente em que vivemos tem um papel central na origem da doença, os chamados fatores de risco. E em relação a esses fatores de risco, você sabe quais são eles? Bom, eles estão muito mais ligados ao nosso cotidiano do que podemos imaginar. São eles o tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, medicamentos, fatores ocupacionais, radiação solar, idade e hábitos alimentares. Agora que já nos situamos sobre o geral, podemos, enfim, tratar do câncer coloretal e seus sintomas. O cólon corresponde à parte central do intestino grosso e está dividido em cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide. É nessa região que ocorre a maioria dos casos de câncer de intestino. O câncer coloretal, ou o tumor no cólon, é uma doença predominantemente de indivíduos idosos, em que 90% dos casos ocorrem em pacientes com mais de 50 anos, sendo incomum em indivíduos com menos de 40 anos. Porém, pesquisas indicam que o tumor pode ser mais agressivo e com maior capacidade de entrar em metástase nesses pacientes mais jovens. Os sintomas mais comuns ao câncer coloretal são sangramento pelo ânus, anemia, fraqueza, cólica abdominal, emagrecimento, mudança do hábito intestinal e sensação de evacuação incompleta, em que ocorre constipação ou diarreia sem associação com o alimento ingerido. Existem exames que podem ajudar no diagnóstico do câncer coloretal. Alguns deles são o exame de toque retal, em que o médico toca todas as partes do reto baixo e médio, e a colonoscopia, realizada por um aparelho de fibra óptica que é introduzido através do ânus e permite a visualização completa do reto e do cólon. Assim como existem fatores de risco que levam ao câncer, o mesmo acontece com o colo retal. São eles: inflamações ou infecções no cólon, obesidade, sedentarismo, dieta, tabagismo, alcoolismo, idade, histórico pessoal de pólipos, câncer coloretal ou de doença inflamatória intestinal, histórico familiar de câncer coloretal, síndromes hereditárias, etnia e diabetes tipo 2. Visto que os hábitos alimentares são fatores de risco para o câncer, como frutas e verduras podem ajudar na sua prevenção? Elas possuem diversos compostos chamados de bioativos ou fitoquímicos, capazes de interferir em vários processos alterados nas células durante o desenvolvimento do câncer. Tais substâncias combatem os radicais livres, protegem nosso DNA e impedem que as células se dividam descontroladamente. Alguns exemplos desses bioativos são os flavonoides, que estão presentes em mais de 5.000 tipos de vegetais. As antocianinas, que dão a cor avermelhada a cerejas, morangos, uvas e amoras. Compostos que contêm enxofre, presentes no alho e responsáveis pelo seu gosto característico. Isotiocianatos, que são encontrados em repolho, brócolis e couve-flor. E derivados isoprênicos, responsáveis pela fragrância cítrica das frutas como laranja, tangerina e limão. Existem evidências científicas de que pessoas que ingerem mais frutas e verduras têm menor risco de desenvolver e morrer de câncer em comparação com aquelas populações que apresentam menor consumo. Por serem fontes de micronutrientes, oferecem fibras, ajudam a manter o peso em dia e, por serem ricos em fitoquímicos, diminuem o risco de ficar doente. Alguns alimentos podem ser citados como altamente benéficos para a saúde, mas o destaque será dado ao brócolis, posto que ele pode auxiliar na prevenção do câncer. Ele é um vegetal crucífero e um alimento funcional rico em vitaminas e minerais, como A, C, B1, B2, B6, K, cálcio, potássio, ferro e zinco. O vegetal também possui ácido fenólico, genisteína,
e indol, que aumentam a atividade enzimática e a absorção de nutrientes, além de inibir a formação e o crescimento de nitrosaminas, que são compostos químicos cancerígenos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition evidencia que uma dieta rica em vegetais crucíferos e glucosinolatos, caso do brócolis, reduz o risco de câncer e problemas cardiovasculares. A pesquisa inseriu brócolis e ervilhas com taxas maiores de glucosinolatos em uma dieta de 12 semanas. Quando inserido na dieta, o alimento também elimina a bactéria H. pylori, principal responsável por duodenite, úlcera de duodeno, úlcera do estômago, câncer do estômago e linfoma do estômago. A pesquisa que obteve o resultado é da Johns Hopkins University School of Medicine. Fonte de propriedades anticancerígenas, a principal arma do brócolis contra o câncer se chama isoticionato, substância que ajuda a prevenir o desenvolvimento de células malignas no organismo. As enzimas desse elemento ajudam a neutralizar os componentes da doença, antes que eles possam atingir e atuar no DNA. Outros grandes destaques do brócolis são as substâncias mirosinase e sulforafano, que possuem composições anti-inflamatórias e anticancerígenas. E essas propriedades ficam em evidência quando o vegetal é consumido em sua forma natural ou no vapor. Chamados de alimentos quimiopreventivos, o brócolis, assim como os alimentos crucíferos, é um vegetal rico em glucosinolatos, substância que, após passar pelo processo de hidrólise enzimática, se transforma em um sulforafano e em indol 3-carbinol, fitonutriente que age como antitumoral, anti-inflamatório, antineoplásico e antioxidante. Uma pesquisa publicada na revista Immunity mostra que camundongos alimentados com uma dieta rica em indol 3-carbinol foram protegidos da inflamação intestinal e do câncer de cólon, ativando uma proteína chamada de receptor de hidrocarboneto de arila. Essa proteína atua enviando sinais para as células do sistema imunológico e para as células epiteliais no revestimento intestinal, para nos proteger de respostas inflamatórias. Estudos com camundongos que não possuem essa proteína desenvolveram a inflamação intestinal, que progrediu para o câncer de cólon. Ao alimentá-los com uma dieta rica em I3C, eles não desenvolveram inflamação ou câncer. Além disso, nos camundongos que já possuíam o câncer e iniciou-se a dieta rica em I3C, houveram menos tumores, além de serem benignos com mais frequência. Visto o dano que o câncer causa na sociedade e as propriedades benéficas do brócolis, pensamos, como foi dito no começo do vídeo, no desenvolvimento de uma cápsula preventiva contra o câncer coloretal. Tal projeto visa a produção de uma cápsula líquida, tal qual seria constituída por vitaminas A, C, B1, B2, B6, K e minerais como cálcio, potássio, zinco, ferro e sódio. Além disso, tal cápsula possuiria ácido fenólico, genisteína e indol, responsáveis por aumentar a atividade enzimática e a absorção de nutrientes, além de inibir a formação e o crescimento de nitrosaminas. Podemos dizer que os grandes destaques da cápsula são o isotiocianato, fonte de propriedades anticancerígenas que ajuda a prevenir o desenvolvimento das células malignas no organismo, além de apresentar enzimas que ajudam a neutralizar os componentes da doença, antes mesmo que elas possam atingir e atuar no DNA. E as substâncias mirosinase e sulforafano, que possuem composições anti-inflamatórias e anticancerígenas. Vale ressaltar que essas duas últimas substâncias devem ser extraídas do brócolis in natura para melhor aproveitamento e preservação das mesmas. Ademais, o produto também contém glucosinolatos, substância que, após passar pelo processo de hidrólise enzimática, transforma-se em sulforafano e em indol 3-carbinol, componente importante porque agirá na regulação de hormônios, reparação de DNA, divisão celular, crescimento, angiogênese e inflamação. Dessa forma, a prevenção de inflamação e câncer de cólon será possível graças à ativação do receptor de hidrocarboneto de arila, proteína que transfere as informações para as células do sistema imunológico e do revestimento do intestino. Assim, ao receberem a sinalização, elas se preparam para proteger o trato digestivo de inflamações que podem ser causadas por bactérias que vivem na microbiota intestinal. Sendo produzido tal medicamento, seu alvo, apesar de ser o público geral, afinal é uma cápsula para prevenção,
terá como público prioritário especialmente pessoas que possuem familiares diagnosticados com câncer de cólon e também pessoas acima de 50 anos, visto que essa parcela da população apresenta o maior indício da doença. Assim, com o consumo de 2 cápsulas por dia, pretende-se obter a diminuição dos riscos de câncer de cólon e melhoria na qualidade de vida daqueles que a usam, gerando assim uma sociedade mais saudável.